Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Dart Backend. Na aula de hoje, dando continuidade então à introdução ao banco de dados, eu vou explicar para vocês o que é esse nosso script e o que ele faz, ok? Também vou demonstrar como inicializar o nosso container do Docker e como visualizar ali o nosso banco criado, ok? Vamos lá! Então, o que esse script aqui está falando para a gente? Aqui na linha 2, ele está dando um comando que é o create schema. Lembra que eu falei schema é o nome do nosso banco? Aqui o nome do nosso banco se chama Dart. Por que eu escolhi esse nome, tá? Poderia ser banana, whatever, não importa. Então, eu estou criando, se não existir o esquema chamado Dart, ok? Estou falando que o char7 oficial dele por padrão é o TF8, ok? Se esse cara não for criado, ou seja, ele já existe, eu vou usar esse banco de dados chamado Dart. O que eu vou fazer? Se não existir, eu vou criar uma tabela. Então lembra que o esquema é o banco em geral. Tabelas é tudo que fica dentro dele, ok? Então o esquema tem várias tabelas e cada tabela tem várias colunas, ok? Então eu vou criar uma tabela, o nome dessa tabela é usuários. Quais são os campos, as colunas dessa minha tabela? Primeira coluna é o ID, então vai ser a identificação do nosso usuário. Okay? E o que o ID fala para gente? Que ele é um ID do tipo inteiro, ok? Então é um número, é um numérico. Essa coluna não pode ser nula, por quê? Porque é um ID e ela é auto-incremente. O que significa? Que eu não preciso informar o ID quando eu registrar um usuário, porque esse ID vai ser auto-incrementado. Então, 1, 2, 3, tudo na sequência. Ok? Próxima informação, eu tenho uma coluna chamada name. Essa coluna, é legal comentar que no banco de dados a gente não fala de string, a gente vai falar aqui neste exemplo, ok, do MySQL com um varchar. O que o varchar significa? Que eu tenho um campo onde ele recebe char, texto, ok, caracteres, de com até 255 caracteres. Então eu posso ter um nome com até 255 caracteres e esse campo não pode ser nulo. Mesma coisa para e-mail, mesma coisa para senha, ok? A senha, lá na frente vocês vão ver que a gente não vai salvar lá no banco limpa. A gente vai passar um hash para a senha antes de salvar no banco. Eu tenho aqui um outro campo, uma outra coluna, que ela é do tipo tinyInt, e ela aqui pode ser nula aqui no caso, mas ela tem um default, que ela sempre vai começar com 1. O que essa coluna diz para a gente? Se o usuário está ativo ou não. Então, ela vai trabalhar como se fosse um booleano. 0 para falso, 1 para ativo, ok? Para verdadeiro. Tem uma data de criação, o tipo dela, então, é um datetime, ok? O padrão, ele vai pegar o current timestamp daquele momento onde o usuário foi inserido na base. Eu tenho uma data de atualização, ok? E aqui eu marco que é a minha primary key, ou seja, que é a minha chave primária do meu banco, da minha tabela, é a coluna ID, ok? Então, esse ID aqui ele é a minha primary key. E eu, no final, eu completo falando que a engine do meu banco é a InnoDB, ok? Não vou entrar aqui em detalhes de banco, mas é isso que a gente está fazendo. Próxima tabela que a gente vai criar se não existir, é a tabela chamada notícias. Então, eu tenho a tabela usuários, tenho a tabela notícias. Qual que é a diferença desse cara para o cara anterior? Note que aqui eu tenho um relacionamento. Eu vou relacionar as duas tabelas. Como? Um ID do usuário. Então, quando o usuário fazer o insert de uma notícia, a gente vai salvar a ID daquele usuário, ok? E aqui na constraint eu faço a referência com a chave estrangeira. O que é a chave estrangeira? A chave, a primary key, a chave primária é a chave da tabela que eu estou trabalhando. A chave estrangeira é uma chave que vai ser a primary key em outra tabela, ok? Então aqui eu estou falando que a minha chave estrangeira vai ser a ID usuário e ela faz referência
a primary key, a coluna ID, na tabela usuário, ok? Então é esse cara aqui que tem essa primary key. Se tiver um update ou um delete lá nesse cara que eu estou fazendo a referência, eu não tenho ações por enquanto. Depois a gente pode vir e fazer um update desse cara, ok? Então é esse o funcionamento dessas nossas tabelas. São duas tabelas e o esquema que a gente está criando. Vou pegar aqui o projeto para a gente. Aqui está o projeto do back-end, ok? Se vocês ainda não clonaram, eu recomendo vocês ir lá no GitHub, que nem eu tinha mostrado na aula passada. Então lá a gente tem esse script SQL aqui, ok? A gente também tem esse Docker Compose. E o que acontece? Se vocês já instalaram o Docker, que nem eu orientei, é só vir aqui no terminal, rodar um Docker Compose de up, ok? Então ele vai criar aqui, ó, algumas coisas. Vamos aumentar aqui. Vocês vão ver, deixa eu abrir aqui o Docker Compose. Vocês vão ver que ele vai criar um volume para a gente, ok? A partir da raiz de onde está sendo executado, chamado de MySQL, ó, volumes MySQL. É esse cara aqui que ele criou. Aqui dentro ele vai configurar todo o MySQL para esse container, ok? O que mais? Ele vai rodar aqui para a gente depois, na sequência, esse nosso script aqui, que é o dbSQL. Então ele já vai rodar e já vai criar tudo o que ele precisa criar. Como que a gente sabe, David, que funcionou? Se a gente agora vir aqui no Docker, ó, lembra que antes eu não tinha nada no container? Agora eu já tenho aqui, ó, ele está rodando então o back-end, é a minha pasta de onde ele está rodando, ok? E ele está rodando o MySQL, que está aqui, ó, container name, aqui na linha 6. MySQL, é isso que ele está rodando. Eu posso até abrir que eu consigo inspecionar e entender o que ele está fazendo, ok? A princípio, o nosso banco já rodou, já está funcionando. Como que a gente configura esse banco, David? Aqui acabei abrindo ele. Vou remover esse cara e a gente vai configurar ele de novo, ok? Então a gente vai clicar aqui no maisinho. Por padrão, quando eu estou rodando o local na nossa máquina, é no nosso 127.0.0.1 ou no localhost. Qual que é a porta padrão? 3306. Vou definir aqui um nome para essa conexão. MySQL do Docker, ok? Posso fazer aqui um teste de conexão. Ó, ele vai me pedir a senha. Qual que é a senha do meu root? A senha do meu root está aqui, ó, root. Então, vou colocar essa senha aqui, root. Posso já salvar essa senha para ele não ficar pedindo, ok. Sucesso! Ele conseguiu conectar perfeitamente no nosso banco de dados. Então, vou dar um ok. Vou dar um ok. Agora, o nosso banco já está configurado aqui. 2 cliques, ele já abriu o nosso banco. Vamos olhar aqui rapidinho o que está acontecendo. Se a gente olhar aqui para a aba no lado esquerdo, vocês vão ver que a gente tem aqui os nossos esquemas, ok? Então, tem administração e tem esquemas. Dentro de esquema, ele tem aqui o Dart. Da onde ele trouxe esse Dart? Está aqui na linha 9, MySQL Database, e também do nosso script. Caso não existisse, ele criaria esse esquema, ok? Então ele já trouxe aqui o Dart para a gente. Se eu expandir esse cara, a gente vai expandir também as tabelas deles. E ó, eu tenho 2 tabelas. Tabela usuário, tabela usuários e tabela notícias. E em cada tabela, aqui embaixo, no canto esquerdo inferior, eu consigo ver o tipo daquele dado e consigo ver também quais são as colunas que eu tenho. Ó. Ok? Então, é assim, pessoal, que a gente trabalha aqui, no caso, com o banco de dados. Na próxima aula, eu vou mostrar os principais comandos que vocês devem conhecer e dominar de SQL, ok? Então, valeu, pessoal, para essa aula. Era isso. Espero vocês na próxima. Valeu, tchau, tchau. É nóis.